Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia se valorizar aí mais de 2.000%. Isso mesmo que vocês ouviram. Vai parecer maluquice o que eu tô falando aqui para vocês, mas eu acredito, na minha opinião, que as ações do Banco do Brasil é uma das ações mais baratas que a gente tem aqui na bolsa. Eu só não me arrisco a dizer, pessoal, que o Banco do Brasil é o mais barato, porque a gente tem a parte de small cap, tá? Mas eu acredito que agora, com essa crise que tem acontecido do agro, toda a inadimplência, queda no resultado, o banco aí sendo cotado pela metade do valor patrimonial, o banco chegou num patamar de preços irrisórios. E caso a recuperação aconteça, o retorno pode ser estratosférico. Fora que tem três fatores que poderiam acarretar do Banco do Brasil ter um boom de commodities. A gente sabe que o banco é muito ligado ao agro, e se esses fatores acabarem coexistindo no mesmo tempo, pode fazer as ações sim se multiplicarem por muitas vezes, tá? Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre esse segredo inédito de Banco do Brasil que o mercado não quer que vocês descubram. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 37% de toda a minha carteira nas ações do Banco do Brasil, o que acaba sim por ser uma posição bem significativa. Na realidade, né, o setor bancário como um todo é o setor que mais tem exposição aqui na carteira, e os outros setores ficam ali como coadjuvantes, né? Por exemplo, a Petrobras representando 8%, o BR Partners representando 11%, BB Seguridade e as ações da Vale, enquanto o Banco do Brasil e o Itaú representam as maiores posições. Existe, claro, uma explicação do porquê que eu gosto de ter essa concentração no setor bancário. Na verdade, não é por gostar, pessoal. Gostar, eu não gosto de nenhuma empresa, tá? Eu olho para resultado. E, na verdade, o que eu enxergo aqui com o setor bancário é algo que o mercado pode estar deixando de lado. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês, depois de me aprofundar no Banco do Brasil, é que, na verdade, o Ibovespa segue caindo bastante, né? E tem a ver com o Banco do Brasil, porque essa correção da Bolsa fez as ações do banco desabarem na Bolsa. E, por consequência, minha carteira está bem concentrada em Banco do Brasil e Itaú, porque a taxa Selic brasileira está nas alturas. Como assim, Pablo? Exato, pessoal. Para vocês aí que não sabem, né? O setor bancário se prejudica com uma Selic maior. Porque quanto maior a taxa Selic, maior aí encarece, né, o custo de captação dos bancos. O banco sofre mais para emprestar, porque os clientes não vão ter dinheiro para pagar. Principalmente o Banco do Brasil, o Bradesco e Santander, que é muito mais exposto a crédito mais problemático, digamos, né? O Itaú não, o Itaú fica de fora porque o crédito dele é de qualidade. Mas o Itaú também não gosta de prestar numa Selic alta, porque ele poderia estar lucrando mais. Então, se a gente tiver um arrefecimento da taxa Selic, eu acho que o setor bancário possa ser o setor top disparado que vai mais se beneficiar dos setores previsíveis, tá? Porque bancos ali, né, com uma Selic menor, consegue expandir a sua atividade de crédito. E o que a gente sabe quando esses bancos estão num cenário de dificuldade como estão agora, com uma Selic alta com perspectiva de queda? A gente sabe que eles ficam muito baratos. E o destaque vai para Banco do Brasil, porque com uma Selic alta, a inadimplência sobe. A gente sabe que o Banco do Brasil está enfrentando crise da inadimplência, tanto na parte do agro. O agro é óbvio, né? Preços das commodities agrícolas decaindo, taxa Selic em alta prejudica o agro, por isso que a inadimplência vem subindo trimestre a trimestre, comendo o resultado. E não somente o agro, tá? A parte de pessoa física do Banco do Brasil também está sendo impactada. Perceba que a Selic não para de subir e a inadimplência aumenta. O bom disso tudo é que para o investidor que está buscando acumular para longo prazo, né,
pode se aproveitar desses cenários de fragilidade para ganhar bastante dinheiro. Vamos pegar aqui o histórico do Banco do Brasil numa lupa mais longa, desde lá do Plano Real. Perceba que nas épocas que o Banco do Brasil passou por crises parecidas como o atual, o banco acabou se multiplicando por muitas vezes. Olha o que aconteceu aqui, ó. Lá nos anos 2000, tá? Vamos pegar lá dos anos 2000. Uma ação do Banco do Brasil custava 48 centavos. Depois aqui, ó, lá para 2007, quando a gente teve queda na taxa Selic, boom do agronegócio, basicamente o ciclo acabou revirando. Bolsa subindo, tá? A gente teve a entrada de capital estrangeiro no Brasil. A ação do banco saiu ali, ó, de 40 centavos para mais de 7 reais. Chegou a 7 reais, tá? A ação do Banco do Brasil. Quanto será que ele subiu na cotação? Pegando só em valorização. R$ 7 reais dividido por 40 centavos em 6 anos, o banco se apreciou 1.650% na cotação. Você sabe quanto ao ano isso dá? Somente em valorização, tá? Eu nem estou embutindo dividendo aqui no período. O banco pagou recorde de dividendos no período com a recuperação do resultado. Se você colocar isso aqui, ó, em 6 anos, só em valorização, o banco deu 61% ao ano na sua média. Aí você coloca com o dividendo, mais a taxa de crescimento, tá? Porque você tem aí a fórmula da taxa de crescimento, o ROI médio do Banco do Brasil sempre foi de 15% ao ano na média, e você soma com o provento, né? De 8,5% ao ano. Então, na realidade, quando você soma com 61,13% ao ano, o banco deu 80% ao ano durante 6 anos. Então perceba que quando você pega o Banco do Brasil nas baixas, você consegue ter esse retorno todo. Claro que nada é recomendação, mas para quem estômago pode transformar aí uma ninharia em um volume expressivo de capital. O mesmo cenário acabou se repetindo em 2016. Claro, não na mesma intensidade do que o ano de 2002 a 2007, porque ali, pessoal, foi uma raridade. Na verdade, raridade não, né? Já aconteceu no passado esses super ciclos na bolsa, que a gente não tem acesso ao gráfico aqui. Na verdade, quando acontece esses bull markets extremos, é porque a gente tem tudo juntando ao favor. A gente tem boom de commodities, a gente tem queda na taxa de juros, entrada de capital estrangeiro no país, que faz com que a nossa bolsa suba. Isso não acontece tudo ao mesmo tempo, né? E aí, né? Consequentemente, em 2016, a bolsa subiu por conta do quê? Por conta da queda da Selic. Então, só o fato da Selic cair, a ação do Banco do Brasil saiu ali dos seus R$ 6 para mais de R$ 22 numa lupa de 3 anos. Aqui o banco viveu num cenário muito parecido com o atual. Inadimplência alta, preço sobre valor patrimonial da ação em menos da metade, o banco estava muito barato e pagando o de baixo. Quem teve a cara e coragem de comprar, tecnicamente multiplicou só em valorização, tá? Só em valorização, dividido aqui, ó, por R$ 6, você teve uma valorização de 266%. Se você incluir o dividendo junto, vamos pegar aqui o próprio investidor 10, tá? Que já dá aí esse cálculo de bandeja pra gente. Vamos pegar lá no fundo de 2016. O banco chegou a dar, tecnicamente, né, 300% de rentabilidade. Vamos arredondar aqui para 300%, que não tá, acho que, chegando no gráfico, né? Deu 300% de rentabilidade. Você coloca ali desde 2016 ali até o período de 2019, o banco deu 300% numa lupa de apenas 3 anos. Sabe quanto isso aqui dá ao ano? Isso que a gente nem teve uma super alta parecida com o ano de 2000 ao ano de 2007. Vamos pegar aqui, ó, 300% de retorno numa lupa aí de 3 anos, né? Olha isso aqui, 58,74% ao ano na média. Então perceba que geralmente a história nos mostra, tá? Nada é garantido aqui, mas a história nos mostra que quando o banco está passando por algo complicado como agora, ele tem uma reversão, tecnicamente a rentabilidade nossa decola para quem sabe pagar barato. É por isso que eu sempre enfatizo aqui, evitem, né, consequentemente nada de recomendação, mas em ações mais cíclicas, como o Banco do Brasil, Petrobras, evitem ficar pagando caro demais, porque o que vai definir o seu retorno é o preço. O preço barato vai te proporcionar de você ter esses retornos magníficos. E sim, a ação do banco já chegou a subir 2.000% se você pega lá de 1999. Será que isso pode se repetir? Não sabemos, mas só sei de uma coisa, né? Só fica tecnicamente aí, só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. A gente não sabe quando vai acontecer. O único cenário que você tem controle é te pagar barato. E aí isso já vai dar um diferencial na sua aposentadoria gigantesca lá no futuro. Porque, ó, veja bem, agora o Banco do Brasil, supondo que ele só volte, tá, pro valor patrimonial. Eu nem vou ficar aqui pregando fantasia para vocês. Só para ele voltar para o valor patrimonial no curto prazo, as ações do banco já precisariam subir 72% na cotação
Imagina que isso acontece numa lupa de 2 anos, vamos supor, como já aconteceu em lupas passadas. Para o banco ficar um pouco mais caro, que seria o cenário mais realístico de Banco do Brasil, né? Em 4 anos ou mais, a ação teria que subir 158% na cotação. Se só em valorização, né, o banco já desce aí 158% numa lupa de 4 anos, isso já daria uma rentabilidade média, 158% aqui em 4 anos, de pelo menos aí 26% ao ano. Aí supondo que com o banco aí 1 menos payout cresce a uma taxa de mais ou menos, vamos colocar 14% ao ano, vamos supor que ele tem um ROI de 15% a 16% ao ano na sua média. Ele cresça seu lucro 10,5% ao ano. Estou sendo conservador. No cenário de recuperação, o lucro líquido cresce sim a uma velocidade maior. E você soma aqui, ó, com um provento projetivo. Hoje, se você está comprando o Banco do Brasil projetando a recuperação, você pode supor que ele estaria por 3 vezes lucro, né? Então você pode supor que se ele voltar a pagar um payout de 45%, você poderia pagar 15% de yield, 15% de yield, soma com essa taxa de crescimento aí, de 10,5% ao ano, e soma com essa valorização de 26,74% ao ano numa lupa de 4 ou 5 anos, retorno embutido na ação, 52% ao ano na média. Perceba que não seria nada de outro planeta se isso acontecesse, porque o banco está muito amassado. Não existe mágica aqui, pessoal, existe matemática. Quando uma empresa boa, passando por um mau momento, fica muito amassada e desacreditada pelo mercado, a tendência é que a rentabilidade seja monstruosa, desde que o investidor, né, tenha paciência para suportar a volatilidade. Essa daqui é a minha visão com o Banco do Brasil. E a conjuntura de fatores que eu acho que tem que acontecer para a ação acabar decolando e voltando ali aos patamares históricos, né? É, na verdade, queda na Selic. A gente sabe aí que a Selic está alta, uma Selic mais baixa arrefece, né? Consequentemente, o custo de crédito dos bancos. Mas a Selic baixa, pessoal, só traz aqui benefício para a nossa economia. Inflação diminui, né? O IPCA precisa diminuir, a inflação aqui geral, porque isso aqui consome o poder do consumidor. Agora o Banco Central está tendo que adotar uma política contracionista na economia para desestimular o consumo. Mas se a gente voltar para o expansionismo como no passado, a gente poderia ter uma chuva, um efeito dominó. Selic, consequentemente, aqui despencando, inflação despencando, dólar despencando, exato, tá? Para quem não sabe, as moedas fiduciárias como o dólar, por exemplo, elas tendem a cair. Se você pega aqui, ó, dólar cotação, eu vejo algumas pessoas falando aí, o dólar é só pra cima. Mentira, pessoal, mentira. Você pega o dólar aqui numa lupa máxima, tá? Aqui a gente não vai ter acesso a esse gráfico, mas se você pegar lá, desde o ano de 2000, dos anos 2000 a 2008, o dólar caiu de 4 aí, tecnicamente, para 1,60, tá? Então, se a gente tiver aqui um boom de commodities no Brasil, um mercado de alto, o dólar também poderia se desvalorizar. Não é sempre para cima, o dólar também é cíclico. E aí o investidor se beneficia duplamente, né? Dólar caindo, Selic caindo e PCA despencando. Para quem tem um Banco do Brasil na vida da carteira, pode ganhar bastante dinheiro, tanto na ponta da valorização, como também nos bons dividendos que o banco pode pagar. O bom é que apenas para ele regredir para a média, isso já geraria uma alta de mais de 70% nas ações, pelo menos uns 30% ao ano na média, você já iria conseguir. Então olha só que legal, o potencial de você comprar uma ação bem barata é esse, de você ter sim uma rentabilidade maior. Mas claro, nem tudo é um mar de rosas, tá? Você vai ter um drawdown, uma volatilidade muito maior também. Nos momentos de queda, olha só as quedas violentas. O banco cai 50% na cotação. Você pega aqui, ó, nesse última queda que o banco teve, ó, 40% na cotação. 2015, que o banco teve aí crise também, caiu aqui, ó, mais de 60% na cotação. Então perceba que as quedas também serão violentas. Por isso que pagar barato é muito importante. Pagar barato, para além de você ter um retorno alto, também serve para te proteger das quedas, né? Porque imagina a pessoa que pagou aqui em 2016, ela ainda está positivo. Ela não fica preocupada, né? Quando está acontecendo aí, consequentemente, um ciclo de baixa. Porque aí, ó, olha o retornão que ela vai ter no longo prazo, ó. Retornos altos, pessoal, retornos esplêndidos, né? Porque pagou barato. Só o fato de você pagar um preço descontado já dá diferença para você conseguir uma boa rentabilidade. O meu caso aqui, por exemplo, ó, eu comecei a comprar ações do Banco do Brasil lá para 2022, tá? Quando o banco tava ali com a cotação ajustada em R$11. Meu retorno total até agora tá de 80%, então tô pouquíssimo preocupado com isso aí agora. Na verdade, se o banco ficar aqui por muito tempo a R$19, R$18, eu posso até usar deste momento de fragilidade para comprar mais, tá? Claro que tinha uma posição grande da carteira, só que como eu pretendo acumular para longo prazo, eu fico aí pouquíssimo preocupado. Pelo menos essa daqui
é a minha visão com o Banco do Brasil, por conta que o preço já está aguentando bastante desaforo. Basta qualquer sinal de recuperação no lucro, ele nem precisa voltar, tá? A dar aquele lucro gigantesco de 37 bilhão, que daria um ROI hoje aí, né? Na faixa, colocando o patrimônio líquido atual do Banco do Brasil, você teria um ROI médio de 19% ao ano. Ele nem precisa disso. Só do lucro já voltar ali para 30, 27, 26 bilhões, a ação do banco já poderia decolar, porque o mercado já enxergaria, né, uma estabilização da inadimplência. O mercado não está mais preocupado agora com crescimento em Banco do Brasil. Ele está preocupado com estabilização, recuperação gradual. Então, na verdade, o preço que você paga hoje em tela de Banco do Brasil, você já está pagando o caos, tá? Por isso que eu enxergo aí que para uma posição de longo prazo, né, de 3 anos, 5, 6 anos, pode fazer sentido. Já não digo mesmo se você está querendo colher o curto prazo. Aí, de fato, o banco pode continuar de lado, pode continuar pagando baixos proventos. Aí tem outras opções. Tem uma BB Seguridade, já tem o Itaú, né, te proporcionando resultados melhores no curto prazo. Mas se você pensa para médio e longo prazo, pode ser uma ideia aí bastante interessante, né? Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E claro, pessoal, que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela acaba por ser aí uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza automatizada, fora que você vai ter aí acesso a os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Benjamin Graham, Peter Lynch, Magic Formula, tá? Fora que você ainda pode ter um suporte aí, né, via WhatsApp. Então assim, pessoal, é só benefícios nessa planilha. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. E eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações aí do Banco do Brasil. Em particular, tem o banco na carteira sim e continua aí bastante otimista olhando para o longo prazo. Otimista não no sentido de fantasia, otimista no sentido de dados, de que o banco está passando por algo complicado, vai demorar um pouco para passar. O bom sinal é que todo esse cenário já parece estar precificado, né? Até porque o banco já está pela metade do valor patrimonial. Só se as coisas vierem a piorar muito, coisa que eu acho que não vai acontecer. E se você projeta aí um longo prazo, você pode ter sim uma boa rentabilidade. Por isso que ele segue sendo a maior posição e abaixo dos 19, 18 reais, eu poderia voltar sim a fazer alguns aportes aqui no banco, vislumbrando o médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!